Fala, maquinzistas! A gente está aqui com esse episódio de inteligência artificial com um convidado extremamente grandioso. Primeiro, eu vou me apresentar um pouquinho, que esse episódio está um pouquinho diferente. Não é o Pedrão que está aqui hoje. Sou a Manuela, meu co-host hoje é o Vitor. Vou passar para ele se apresentar um pouquinho. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, aí é um prazer estar com vocês. É meu primeiro episódio também. É uma satisfação. Eu estou no oitavo semestre de Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é um prazer imenso estar aqui junto com a Manu e com o nosso convidado, que eu tenho certeza que vai ter muito para agregar. E acho que é isso. Por favor, Léo, se apresenta para os nossos ouvintes, fala um pouquinho da sua carreira, enfim. Beleza. Pessoal, obrigado. Ótimo estar junto com vocês. Eu sou o cara Leonardo Tocco, Léo Tocco. Eu sou um cara de tecnologia, estou no mundo do direito desde 2016. Comecei a trabalhar nas empresas de tecnologia jurídica, a gente chama de Lawtech, Legaltech. Passei por várias empresas de tecnologia jurídica e, em paralelo, sempre estive estudando o que pode ter realmente grande impacto no mundo do direito. E eu tenho estudado, eu tenho desenvolvido dois temas principais. O primeiro é a gestão ágil. A parte de gestão é uma coisa super importante aí na parte no direito. E eu de tecnologia, a gente resolveu esses desafios através de Kanban, Scrum e tal. Isso até dá um outro podcast que tem tanta coisa bem interessante. E quem quiser entender um pouquinho sobre isso, tem vários materiais que a gente vai falar no final. E a outra é a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, que é essa que veio aí com o ChatGPT, e a gente vai falar bastante sobre isso. Esses dois temas têm um impacto muito grande no mundo jurídico e vai ser bem interessante a gente falar e a gente conversar hoje sobre isso. Perfeito. Se você já puder contar um pouquinho para a gente, de uma maneira simples, a relação entre inteligência e inteligência artificial, por favor. Legal. Essa é uma boa pergunta, porque a gente às vezes quer falar sobre inteligência artificial e muita gente fala um monte de coisa, mas eu acho que é sempre legal a gente definir inteligência. E também não tem uma definição única, mas só para a gente tentar simplificar, para a gente conseguir andar com a conversa, eu sempre digo que inteligência é basicamente a capacidade de algo a responder às informações que você coloca. Então, você tem vários tipos de inteligência, na verdade. E hoje em dia, e vocês vão ver aí no desenvolvimento, é importante, por exemplo, você ter o conhecimento do direito, mas ter a inteligência emocional, que a galera fala muito, que é a capacidade de você responder bem no teu ambiente de trabalho. Então, inteligência emocional, inteligência artificial, tem vários tipos de inteligência, mas, de novo, para a gente simplificar, é a capacidade de responder alguns pontos. A inteligência artificial ela já existe há bastante tempo, inclusive no direito tem vários usos da inteligência artificial, só que a inteligência artificial generativa, que é essa que nasceu ali não junto com o ChatGPT, mas ele foi o produto que trouxe aí esse ponto específico, aí essa questão importante, ela tem um impacto muito grande, porque ela consegue responder, se você souber fazer os prompts lá, os comandos que a gente diz, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, ela consegue te responder de uma maneira muito inteligente. Então, sim, já tem inteligência artificial e disponível para todo mundo, até porque, já falando um pouquinho do ChatGPT, você pode criar uma conta gratuita lá e você tem acesso, e se você souber utilizar, ela vai te responder informações super importantes e você vai conseguir fazer várias atividades, e a gente vai dar alguns exemplos aqui no podcast. Perfeito. Ô, Léo, já aproveitando que você usou esse termo, para o pessoal que não sabe, tem muitos termos que a gente ouve, que a gente vê, e a maioria deles estão em inglês, então às vezes pode ser que gere um distanciamento com as pessoas. Eu vi que você falou de prompts. Você Sim, pode definir mais ou menos o que são? A gente sabe que prompt é comando, mas se há como aprofundar nisso, sim. e se existem fórmulas de fazer um prompt eficiente para você conseguir desenvolver um comando melhor nessa questão. Boa. Prompt é basicamente a maneira que a gente fala com a inteligência artificial, e agora a gente vai estar falando da inteligência artificial generativa, que esse que é o grande foco ali, né? Então, sempre que a gente falar de IA, a gente vai estar falando da generativa. Então, é a maneira que a gente fala com a inteligência artificial generativa. E aí, só para a gente contemporizar, o que é esse negócio de IA generativa? Ela foi treinada, ela basicamente leu todos os dados que estavam disponíveis na internet,
fez o que a gente chama de sinapse, que é entender como é que funcionam tudo que estava escrito, a semântica, a concordância. E aí, quando você coloca um comando ali, um prompt que a gente diz, ela vai buscar na informação dela, como se fosse no cérebro dela, o que está parecido, o que está perto dessa palavra, dessa frase que você colocou. Então, por exemplo, se você coloca o menino vai jogar e você dá Enter, que é um prompt super simples, um comando super simples, aí poderia ser bola, poderia ser peteca, poderia ser qualquer tipo de palavra, então ele tem ele traz uma probabilidade ali e decide qual é a próxima palavra e ele vai completando ali. E por que é importante esse negócio de prompt, esse comando? Porque se a gente entende que o que a gente coloca ali, ela vai buscar lá no cérebro dela e traz e vai completando, quanto mais especializado, quanto mais contexto você passar para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado. Então, basicamente, sim, tem maneiras ideais para você escrever os prompts. Por exemplo, a primeira coisa que a gente sugere colocar é definir um papel para a inteligência artificial. Então, você fala, atue como um advogado ou advogada sênior em trabalhista, por exemplo, ou atue, então coloque o atue como alguma coisa, porque você já vai direcionando a inteligência artificial para responder melhor ainda. E só para vocês terem uma noção do tipo de informação que ela pode trazer quando você faz um prompt super forte, você pode fazer desde coisas simples como sumarizar uma petição, sumarizar um documento jurídico com várias 200, 300 páginas. Hoje ela já tem essa capacidade. Você montar e-mail, mas você também tem várias atividades jurídicas do dia a dia da prática jurídica que ela começa a conseguir fazer com uma certa qualidade ali. Por exemplo, memórias finais, contestação, simplificação da linguagem jurídica. Então, tem várias atividades que, se você souber fazer bem esse prompt, você já consegue receber essa informação muito boa. E eu tenho um grupo de alunos ali, a gente faz vários testes. E até um exemplo bem interessante é perguntas para audiência. Você normalmente tem que entender ali dos fatos e tal, e pensar quais as perguntas que você pode fazer para a audiência. A gente já fez vários testes, a IA fazendo, você colocando o comando para ela fazer isso, e os alunos fazendo lá, eles disseram, é bem parecido com o que eu ia fazer, e ela ainda me deu ideias de coisas que eu não tinha pensado. Então, assim, ela já está num nível bem legal, já traz muita informação, e tem vários advogadas utilizando aí no dia a dia. Poxa, eu acho que isso é muito interessante a gente pensar nessa questão da audiência, porque é algo que a primeiro ponto eu realmente não pensaria em usar, sabe? E eu costumo usar para diversas pequenas coisinhas aí, mas eu acho que dentro do âmbito jurídico ainda tem aqueles passos lentos de, nossa, será que eu realmente consigo usar? Se você puder contar um pouquinho para a gente como é que ela está sendo implementada no dia a dia, eu acho que Legal, daria uma visão um pouquinho melhor. legal. O que acontece? Eu já implementei várias novas tecnologias e quando a gente coloca uma tecnologia nova, o que sempre falta é caso de uso, que a gente chama, ou seja, como é que você pode usar efetivamente. E aí o que eu tenho feito desde quando eu comecei a estudar a IA generativa, ali quando ela lançou o ChatGPT, é ver quais atividades da prática jurídica, ou seja, do dia a dia jurídico, você pode fazer. Porque a gente sabe que ela pode te ajudar responder um e-mail, resumir alguma coisa. Isso a gente imagino que todo mundo faz essas atividades hoje em dia, até programar férias, eu já programei férias com ela, assim, já fiz várias coisas gerais, digamos assim. Mas e do dia a dia do direito, o que ela pode fazer? E aí, até depois a gente vai deixar o material, eu tenho listado essas atividades, e aí quando eu falo listado é olhar, memórias finais, como é que se faz uma memória final, qual é a qualidade de uma memória final? É claro que isso depende muito da visão de cada um, mas se você souber fazer um prompt bom, ela já traz uma qualidade e a gente, como eu falei, no grupo de alunos lá, a gente faz os testes e você já consegue. Então, assim, memórias finais, contestação, simplificação de... Imagina que você tem um documento técnico-jurídico muito forte, você precisa explicar para o teu cliente de uma maneira não jurídica. Você também gasta um tempo com isso. Então, tem várias atividades, eles têm mais de 50 atividades na prática jurídica que você já consegue fazer. E isso é bem legal, e isso vai trazer uma revolução no mundo do direito, porque normalmente pega qualquer atividade dessa, o que você gastaria meia hora, uma hora fazendo, você consegue fazer alguns segundos ou alguns minutos. E tem um impacto muito grande, sobretudo em vocês que estão se formando agora, né?
Porque, e eu tenho dois filhos, um acabou de entrar na faculdade, outro daqui a pouco vai entrar na faculdade, e eu estou sempre pensando nisso. Qual que é o impacto nisso? É que você pode hoje, imagina que o professor pediu para você fazer alguma coisa ali, você vai utilizar o chat GPT e tal. Show, beleza, você vai utilizar. Só que você só aprende, ou você consegue intensificar o teu aprendizado quando você faz alguma coisa várias vezes. Então, imagina que você precisa fazer, vou pegar memórias finais, que é uma coisa que é bem, eu sei que gasta-se muito tempo para fazer. Mas você tem que fazer várias memórias finais ou alguma coisa da prática jurídica para você fazer bem aquilo. Mas se a IA generativa ela já faz isso, como é que vai ser isso no mundo jurídico? E quando vocês entrarem no trabalho, quem estiver estagiando e tal, quem será que vai fazer? Então, o ponto é assim, eu acho que a gente precisa, e vocês precisam saber como vai funcionar isso, saber como isso vai, o resultado e como fazer os prompts e tal. Só que vocês não podem, e eu falo muito isso porque é preocupação com os meus filhos e tal, só usar a inteligência artificial generativa, porque senão você vai chegar numa conversa ou alguma coisa que você não tivesse sem o chat GPT, você não vai saber fazer. Né? Então, esse aprendizado precisa continuar sendo, vocês precisam ter essa experiência. Apesar de que, se a gente usar um paralelo, a gente, hoje em dia, você começa a ver muito a IA generativa, na verdade, a inteligência artificial da visual, por exemplo, hoje ela já é melhor, em muitos casos, para identificar, por exemplo, câncer de pele, por exemplo. Por quê? Porque ela vê milhões de fotos. Imagina um médico muito bom ver vários milhares, mas quem viu mais fotos, por exemplo? Então, ela consegue identificar melhor. Então, a gente está num mundo que está fazendo essa transição e vocês estão exatamente nesse meio. Nesse meio, eu digo porque daqui 5 anos, 10 anos, já vai ser estabelecido como vai ser. Agora, a gente, nesse momento que a gente está conversando agora, a gente está nessa transição. Pô, como é que vai ser? Como é que vai ser utilizado? E aí é o que falo, será que os escritórios eles vão pedir sempre que a IA generativa faça esses trabalhos ou vocês vão fazer? Porque se vocês não fizerem, como é que vocês vão ter a prática do dia a dia? Como é que vocês vão conhecer, né? No futuro vai ser outra coisa. Outro dia eu estava vendo o Elon Musk tem uma startup onde ele conecta o cérebro da pessoa e agora eu tenho um cara que ficou paraplégico e ele consegue agora jogar xadrez e tudo, ele não se mexe, mas ele consegue mover o mouse e tal. Assim, o futuro vai ser outra coisa. Quando a gente estiver conectado com o computador, beleza, mas hoje a gente não está conectado. Então, assim, vocês precisam saber, mesmo que a IA generativa consiga fazer, vocês precisam continuar fazendo para ter essa prática, né? Sim, eu acredito que a palavra correta nesse contexto seja colaboração. A gente está num contexto onde a gente é muito 880. Eu vejo, eu converso com algumas pessoas, elas falam assim: ah, mas será que daqui a um tempo a gente vai ser substituído por eles? Será que daqui a um tempo só vai ser a IA? E eu acredito que é melhor você aprender a trabalhar com ela e você, de certa forma, como eu posso dizer? Você saber que ela vai estar ali para te auxiliar, ela não está ali para te substituir. Não dá para você recusar que ela já exista, tanto é que eu acho que agora é uma realidade, mas eu acho que, como você falou, a gente está nesse cenário de transição, ainda não tem como definir qual será o futuro, como será, mas eu acho que é importante você se adaptar aos poucos e gradualmente aprendendo a trabalhar com ela. Não sei se faz sentido isso, mas pelo menos a visão que eu tenho nesse contexto é essa. É. Não, faz total sentido, e uma coisa que eu sempre falo para a gente tentar montar como é que isso vai funcionar. Imagina que você precisa montar qualquer documento, você precisa montar um contrato, qualquer tipo de petição, qualquer coisa. Você passa por 3 fases, assim, simplificando. Você pensa como é que ele vai ser, como é que esse contrato vai ser, como é que essa petição vai ser. Então, você tem uma parte de estratégia. Claro, você pode pegar um formato e tal, mas imagina que você está pensando como é que ele vai ser com base no teu cliente lá, que ele pediu alguma coisa. Você vai lá e monta esse documento, ou com um modelo e tal, e você revisa. Então, você tem o pensamento estratégico ali, a parte de montar o documento e a parte de revisar. Essa parte do meio, que é o que a gente gasta muito tempo fazendo, na minha cabeça, o que eu tenho visto é a IA generativa que cada vez mais vai fazer. Se você souber fazer bons prompts e dizer para ela o que você quer, ela vai fazer.
E é o que eu digo, ela já faz melhor que a gente. Isso a gente não consegue negar. E por que ela já faz melhor que a gente? Porque ela leu todos os textos em 145 línguas no mundo inteiro e não só no jurídico. Então, assim, eu sempre falo para os alunos que a gente fala, faz um teste, pede para ela citar 3 juristas brasileiros, assim, no 3.5, no gratuito, não precisa ir no 4, não. Vai no 3.5, faz uma conta, fala, me liste 3 juristas. Ela vai lá, Rui Barbosa e tal, e me diga o modelo, o estilo de escrita. Ele vai falar qual é o estilo de escrita do Rui Barbosa e os 3. Aí você escreve outra, aí ele vai te dar a resposta, escreve outra coisa. Agora me escreve a mesma notificação extrajudicial, utilizando o estilo de cada um deles e me explique por quê. Cara, ele vai fazer nos estilos diferentes e vai te explicar como é que ela colocou. Então, assim, é um fato que ela, já para alguns determinados temas linguísticos, ela já é melhor que a gente. Então, a gente não tem como lutar. Mas qual que é o meu ponto, e voltando naqueles 3 pontos? Cada vez mais vai estar para os advogados, e quando eu digo advogados, eu sou de tecnologia, é o mesmo impacto que a gente está tendo. Se a gente não utilizar ela para desenvolver os softwares, a gente vai ficar para trás. Mas o que eu acho? Cada vez mais a gente vai ter que ser criativo, porque se ela vamos pegar a memória final, contestação, qualquer tipo de trabalho ali bem, ela vai ficar meio que padrão e você vai fazendo. Quem que vai se diferenciar? Como é que você vai se diferenciar? Se você for mais criativo, criativa, se você fizer um prompt diferente, se você conectar as coisas, falar, poxa, faz um resumo, mas usando o modelo Firac, por exemplo, que é um modelo diferente de resumo, ou faz uma retórica, ou faz uma retórica junto com... Então, assim, a criatividade, na minha cabeça, é o que vai cada vez mais ser importante e diferenciar vocês. Porque a execução no dia a dia, se você fizer, e a revisão na IA generativa, não tem como não revisar. Porque ela pode, o que a gente chama de alucinar, ela pode escrever algumas coisas que parecem boas, parece que tem sentido, mas que não tem base jurídica, que não tem contexto. E até você vê que vários advogados e até juízes no Brasil tiveram problemas porque utilizaram na maneira errada, ou, na verdade, não entendendo que ela alucina e não revisando. Então, só para fechar esse conceito, criatividade, essa entrada, a maneira que vocês vão pensar, e a revisão é o que a gente vai ter que fazer cada vez mais forte e saber utilizar a IA generativa. Essa é a maneira que eu vejo que vai cada vez mais ser utilizada no dia a dia, né? E isso é um fator 100% humano, né? Não tem, acho que nesse contexto, não tem nem muito o que discutir. Isso depende totalmente da pessoa. Sim. Interessante. Nossa, agora essa questão da alucinação sempre ficou muito na minha cabeça, sabe? Você acha que isso é mau uso da pessoa que está fazendo? Eu tinha visto um estudo há um tempinho atrás sobre a precisão das respostas do chatbots, que a partir de um certo tempo de uso, as respostas começaram a ser mais imprecisas. E essa questão da alucinação me pega muito. Como é que, da onde que ele cria essa informação? É um dado que ele tem na base de dados dele e ele interpreta esse dado errado e passa para a gente? Você consegue explicar um pouquinho mais sobre isso? Tá, ótimo ponto. O que acontece? A IA generativa é aquilo que eu falei, ela leu todos aqueles dados, imagina, leu tudo que estava aberto, tudo que não precisava usuário e senha, digamos assim, ela leu isso tudo e aí ela fez o que a gente chama de sinapse, que é parecido quando uma criança começa a aprender ali a falar, com 1, 2 anos, ela não aprendeu gramática, ela aprende gramática lá com, sei lá, 6, 7 anos, dependendo de quando entra na escola. Mas ela vai associando essas palavras. E é muito da maneira que a IA generativa vai associando essas palavras e tal, e depois existe um treinamento final e ela está pronta para falar. E aquilo que eu falei, como é que a IA funciona? Ela funciona estatisticamente, ela vai ler aquele prompt, aquele comando e definir qual é a próxima palavra. Se você der um comando que não passe um contexto, por exemplo, gere perguntas para a audiência, beleza? Isso você poderia ter um tipo de comando, mas é um comando um pouco fraco, porque você está passando um pouco contexto para ela. Então, você está gerando um risco maior para ela. Se você falar, olha só, você é advogado, trabalhista, você vai me ajudar na audiência, vai me ajudar a gerar perguntas para a audiência foi assim, ou seja, quanto mais contexto você passar, menor é o risco da alucinação. Porque a alucinação é aquilo que eu falei, é a escolha da palavra que ela tem. Porque ela não tem consciência e ela também não tem um banco de dados. Quando a gente digita ali, ela traz a sinapse, ela traz as palavras que estão perto ali.
Então, a gente é um efeito dela, ou seja, não tem como tirar essa questão, não tem como tirar o risco da alucinação, mas se você fizer um bom prompt, ali, um bom comando e passar bastante contexto, você tem um risco bem menor. Então, por exemplo, você está fazendo uma petição ali, ou está querendo revisar uma petição. Se você colocar a petição inteira, e aí no 4 você pode colocar o PDF e tal, que é a versão paga, ou você copiar e colar ali. Quanto mais texto direto que você passar para ela, menor é o risco da alucinação. Então, a gente trabalha muito, a gente tem resultados muito bons porque a gente faz um prompt forte e coloca bastante contexto ali. Mas revisar, você precisa revisar sempre, né? Mas uma coisa legal que a IA também tem é que imagina que você pediu para ela fazer aquela questão lá das perguntas para a audiência que eu dei o exemplo. Mesmo que você não concorde, imagina que você pediu 10 perguntas. Aí você não concorde com duas, três, mas ela vai sempre trazer alguns conceitos que você não estava pensando. Isso que eu acho legal. E isso que eu acho que vocês conseguem até estudar, e assim, é meio arriscado falar que dá para estudar utilizando a IA generativa, porque tem essa questão de alucinação e tal, mas se você souber fazer uns bons prompts, se você estiver utilizando a versão 4, que é uma versão mais inteligente, eu diria que dá até para estudar. Por quê? Porque ela vai te trazendo conceitos. Você fala, poxa, me ajuda a montar um texto com uma retórica, por exemplo, que é uma coisa de sustentação oral que vocês precisam fazer. Ela vai fazer um texto para você e você vai vendo como é que vai. Então, assim, dá até para você conseguir estudar com ela, se você utilizar da boa maneira, de uma maneira que faça sentido. Tá? Perfeito. Eu acho interessante isso. E é curioso, porque aí a gente sempre volta nessa questão do fator humano. Você tem que revisar aquilo que foi revisado. Então, assim, sempre vai depender de você no final das contas. Sim. Aí já dá até para implementar nisso. Como você vê que o sistema judiciário, e até mesmo os advogados, eles estão se preparando, estão se moldando para esse contexto? Você pode falar um pouquinho? Legal. E é legal ver no Brasil, se você começar a buscar na internet e tal, o próprio judiciário já está utilizando bastante. Eles já utilizam há bastante, de algum tempo. Eu lembro ali, eu sou de tecnologia, então se eu falar algum termo errado, vocês me corrijam, mas eu lembro que há algum tempo, lá no STJ, o STF, ele já fazia uma separação de quais pautas iam entrar com base no que estava escrito, e ali ele já usava a inteligência artificial. E o ministro Barroso, há pouco tempo, disse que eles estão pensando em utilizar, fazer uma IA generativa para eles. E se você buscar na internet, você vai ver vários casos do judiciário já utilizando em vários projetos bem interessantes, né? Então, assim, o judiciário já está utilizando assim, eu conheço alguns juízes, o pessoal de tecnologia, eles têm um conhecimento muito bom e eu tenho certeza que cada vez mais eles vão utilizar. Então, assim, já é um fato que o judiciário usa. Então, e agora, eu acho que advogados e advogadas é uma questão de tempo para a gente utilizar, para os escritórios começarem a utilizar. É claro que tem mais de um ano que o ChatGPT foi lançado, mas já começa. Esse é o ano que eu, inclusive, digo que é o ano para deixar de entender e agora começar a implementar efetivamente. Eu tenho feito vários trabalhos com escritórios, departamentos jurídicos, eles já estão começando a falar qual caso que eu posso utilizar, para qual área, quais que são os prompts e tal. Então, esse ano é o ano de utilização forte, ou começar a utilizar, e nos próximos anos é aquilo que eu falei, eu acho que várias atividades ali, elas vão começar sendo implementadas no mundo jurídico. E é legal quando vocês forem para estagiar ou quando forem buscar um trabalho em escritório, departamento jurídico, ou montar seu próprio escritório, o que for, né? Você já saber como utilizar bem a tecnologia, isso é um diferencial, com certeza, né? Sobretudo se você estiver utilizando mais tempo, porque você vai conseguir aquilo que eu falei. Eu utilizando ela, eu descobri várias coisas, como que eu falei, modelo Firac, depois procurem, como é que usar a retórica, como é que usar modelo rogeriano para gestão de conflitos, assim, porque aquilo que eu falei, as coisas básicas elas vão sendo padronizadas e agora a gente tem que ir buscando o que vai ser diferencial. Então, eu acho que assim é um campo que já é o presente e é um diferencial bem grande.
Nossa, agora, essa do exemplo do ministro Barroso, eu acho que foi um ótimo exemplo da implementação de AI no STF, porque essa menção dele trouxeram vários debates sobre os riscos dos dados dentro dos casos que vão até o STF, dos riscos de dados de segurança, confidencialidade e etc. E eu acho que é um tópico que, quando a gente debate sobre AI, acaba ficando num limbo de segurança muito grande para a nossa visão jurídica. Se Sim, eu puder explicar um pouquinho. sim. E eu acho legal até quando a gente conversa separar em dois pontos, que são dois pontos bem importantes e são bem falados, né? Uma é o que a IA generativa leu, digamos. Aí quando a gente fala IA generativa, o ChatGPT ou chatbots relacionados, né? Porque a gente deve ter visto aí vários casos, por exemplo, lá no New York Times, que está processando a OpenAI, e autores de livros que leram. Então, isso é na parte de leitura, né? Porque que ela leu que ela não, que potencialmente não deveria ler. Então, esse é um tema que é super importante, a gente vai falar. E o outro tema é aquilo, pô, os meus dados que eu coloco lá dentro, né, petição, os dados dos meus clientes, o que acontece? Será que ela lê? Será que ela usa? Outro cliente, o outro advogado vai ver, não vai ver? Então, são dois pontos separados, né? Começando pelo final, por esse último, lá no chat GPT 3.5 ou 4, tem uma configuração que você pode fazer que você fala para ele não utilizar os teus dados para treinar. Treinar é basicamente, você colocou uma petição lá que ele não tinha visto, não é que ele vai usar naquele momento, copiar e colar e mandar lá para. Se a Manuela colocou, o Vitor vai ver. Não é esse ponto. É que depois, quando ele fizer aquela fase de aprendizado, pode ser que ele use o chat que você colocou, que você conversou com ele, ou esses dados para ficar mais inteligente. Então, pode ser que em algum momento ele seja citado lá, algum tema ali que ele colocado. Então, de novo, você tem como configurar isso lá no chat GPT para ele não ler, não utilizar os teus dados, digamos assim, né? E todos os softwares que a gente utiliza, quando a gente monta um software específico, ele é feita essa conexão da tela que eu estou escrevendo com o cérebro, digamos assim, através do que a gente chama de API. E quando você usa a API ali, que é uma conexão, esse dado também é seguro. Então, assim, nessa parte de confidencialidade de dados, tem maneiras de resolver. Esse é o meu ponto. E, de novo, depois pesquisem, eu tenho até algumas coisas sobre isso, falo, então tem como resolver. Então, aí vão pegar a parte que ele leu ou não deveria ter lido, o New York Times processando, autores de livro processando, e assim vai, né? O que acontece? Para que ele consiga, por exemplo, a gente deu o exemplo lá do Rui Barbosa, que saber não só o Rui Barbosa e não só citar o Rui Barbosa, ele consegue falar qual é o estilo de escrita do Rui Barbosa, ou seja, é muito denso. Então, ele precisa ter lido muita coisa. E eu estou dando o exemplo de Rui Barbosa no direito, mas imagina isso na medicina, no esporte, assim, é impressionante o que ele fez. Então, assim, o que o New York Times está dizendo é que ele foi citado, quando eles pediram alguns prompts específicos, muita coisa que o ChatGPT escreveu, ele não poderia ter escrito porque só estava lá para o usuário pagante, que tinha o usuário e senha lá, né, que a gente chama de paywall, né? Então, cara, ele leu coisa que não deveria ter lido. E aí, autores falando que é, quando ele cita alguns livros que são livros que o cara tinha que ter comprado. Como é que o ChatGPT leu? Então, existe essa disputa. A minha opinião pessoal é que sim, existe algum percentual de tudo que ele leu, algum percentual ele acabou lendo coisas que não deveria ter lido no sentido de direitos autorais. O futuro isso vai ser resolvido porque a gente está, de tecnologia, a gente está trabalhando de dados sintéticos, você pode gerar textos para ele ler, então isso vai se resolver. E, em paralelo, existe uma discussão que eu acho que vai também, de alguma forma, ser resolvida, que é o direito autoral. Ou seja, mesmo que você tenha um blog, você colocou o teu blog ali, isso é claro que você fez para marketing, para o pessoal conhecer, mas a gente diz, é a tua inteligência que está ali por trás, é o que você escreveu e tal. Então, o que eu acredito é que vai ser encontrada uma maneira de pagar os direitos autorais de todo mundo e tal. Tanto que você vê que hoje em dia a OpenAI, que é a maior, ela começou a fazer acordos com essas empresas de editoriais e tal, e ela vai começar a pagar para esse pessoal. Então, assim, para a gente achar no mundo inteiro uma maneira de como é que vai ser pago, vai demorar mais tempo, mas
caminha para isso. Porque a IA, na verdade, ela é feita de todos esses conhecimentos. E até eu ouvi outro dia um termo interessante, que tudo que está escrito é a inteligência de cada pessoa que está ali por trás por ter montado isso, né? E ela só sabe isso tudo, ela só é tão boa porque ela leu isso tudo do ser humano e falou, e conseguiu montar esse modelo na cabeça dela. Ô, Léo, e nesse contexto das alucinações e da IA generativa, eu gostaria que você falasse um pouquinho também em relação aos conteúdos que uma IA generativa pode criar. Isso não só no contexto jurídico, mas no contexto geral. Quais são os limites impostos não só pelo desenvolvedor, quanto pela legislação, no contexto geral, assim, sobre os limites que uma IA generativa pode atingir? Isso no contexto da gente pode pegar como textos, por exemplo, é, sei lá, vamos pegar um exemplo, uma receita de como fazer drogas, vamos dizer assim. Sim. Até qual ponto uma desenvolvedora ou até mesmo a legislação ela pode limitar uma IA generativa nesse contexto? Você pode dizer um Legal. pouquinho? Vitor, excelente pergunta. Esse tema é bem interessante pensar, porque é bem difícil a OpenAI e as empresas que desenvolvem a inteligência artificial generativa fechar tudo que ela pode e que ela não pode fazer. Só para a gente voltar naquele tema, a IA generativa, quando ela está na fase de treinamento ali, então ela lê tudo que ela conseguiu ali da internet, depois ela faz aquela interconexão, aquela sinapse, e depois tem uma terceira fase ali que eles vão treinando. Falando com a IA mesmo, eles treinam as pessoas, uma equipe enorme treinando a IA. Você pode falar isso, não pode falar aquilo. Você respondeu bem, respondeu mal. Muito parecido quando o pai e a mãe vão ali indicando o que o filho deve e não deve fazer, digamos assim. Só que isso é muito burlável, mesmo hoje em dia. Hoje, se você tentar, e essa é uma grande preocupação, inclusive, do mundo em relação à inteligência artificial generativa, porque se hoje ela já é muito poderosa, e a gente já deu vários exemplos no mundo jurídico que ela é poderosa, e a cada poucos meses estão lançando coisas novas, se você extrapolar para alguns anos, você vai ter uma inteligência artificial muito, muito poderosa e até muito mais inteligente no sentido estrito ali que a gente. É, e ela poderia desenvolver, por exemplo, pessoas poderiam utilizar para desenvolver questões nucleares, armas biológicas ou algumas questões assim. E as pessoas, quando elas fazem o treinamento, elas vão dizendo o que pode e o que não pode fazer. Só que tem maneiras de você fazer. Mesmo se você hoje no chat GPT lá, você poderia fazer um teste. Talvez se você colocar algum tema, ela vai dizer que não pode escrever tal tema. Mas se você falar, não, é fictício, é só para um teste que eu vou fazer para mostrar para os meus alunos de como não fazer. Aí talvez ela vai lá e vai escrever. Então, é muito difícil, é muito parecido com o ser humano. O pai e a mãe dizem, cara, isso aqui você pode fazer, você deve fazer assim, você vai. Mas se você, de repente, der um louco e fizer uma coisa errada, você vai fazer. Então, hoje em dia, você treinar a IA no que ela pode, no que ela não pode fazer, é bem difícil. E até pegar um exemplo do Google. O Google tem o Gemini, que é a IA generativa deles, e aí eles lançaram, e foi a versão mais avançada, e foi até um fiasco na questão de imagens, porque eles fecharam tanto as coisas que não poderiam fazer, que eles pediam um exemplo, acho que pediam um exemplo de ancestrais americanos, e aí só apareciam índios, e não apareciam, não sei, não apareciam negros, ou não apareciam quem deveria aparecer, porque eles foram tentando fechar tanto que aí ela não respondia mais colocar. Então, essa é uma ciência e uma área bem interessante, até para quem gosta dessas questões. Até eu sugiro que procure lá na OpenAI, que ela tem os que chamam de Red Teams, que são times que, inclusive, tem o pessoal do mundo jurídico ali, tentando definir o que pode, o que não pode, como é que implementa isso. É um campo sensacional, mas é um campo, como eu falei, bem difícil para controle, e é um risco grande, é uma das preocupações, e até para fechar esse tema, não sei, deve fazer um ano já, mas quando o pessoal viu que a IA generativa era tão boa como existiu uma carta dos principais desenvolvedores da IA, da inteligência artificial, dizendo para parar os desenvolvimentos. Não sei se vocês lembram disso, mas teve uma carta que os principais atores ali assinaram,
mas só que é difícil separar, porque hoje em dia existem empresas que estão concorrendo, existem países que estão concorrendo, ou seja, quem bota mais investimento para colocar, e existe as IAs que a gente chama de open source, que elas são abertas, ou seja, você pode pegar a IA, pegar o código, no final tudo é código, né? E instalar numa máquina, tua máquina, ou numa máquina, num servidor que você tem, e você rodar em casa. Então, mesmo que eles conseguissem regular lá as empresas, poderia ter gente mal intencionada que baixou ali e está utilizando. Então, controlar isso tudo vai ser bem interessante e é um risco grande aí. Sim, eu acho que quando a gente fala em criação de texto, ela é perigosa. Aí que a gente para pensar que tem criação de imagens também. Então, assim, É, a gente falou, até que ponto uma IA pode acessar um determinado conteúdo, um determinado texto. Aí eu acho que surge até outro debate, até que ponto uma IA pode usar a imagem de outra pessoa. Até que ponto você pode falar assim, faz o Brad Pitt pulando de paraquedas, sei lá. é. Eu acho que é um debate intenso e acho que nesse contexto está só começando. Né? Pô, tem vídeo também, já tem IA que gera vídeo e a OpenAI daqui a alguns meses vai lançar o Sora, se vocês olharem, já tem vários vídeos aí rodando, que é impressionante. Então, assim, imagina o que é isso. E é legal para o mundo do direito porque essas tecnologias novas, para quem gosta de tecnologia, é uma área bem interessante acompanhar, porque assim vai acontecendo muita coisa e você precisa regular, você precisa defender os dois lados. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nessa área aí. É bem interessante acompanhar como usuário e como advogado, advogada, se quiser seguir nessa área aí, né? Nossa, eu acho que vocês trouxeram um ponto muito interessante, que é esse caminhar a passos muito rápidos da AI, de tudo que ela pode fazer. Nossa, o vídeo que você comentou, eu olhei um vídeo que eu acredito que tenha sido criado por AI, que era sobre, como se fosse um velho oeste, não, mas tão bem feito, mas tão bem feito, que parecia ter sido gravado realmente por uma câmera. E a gente fica pensando em todo o alcance que a AI hoje em dia já pode ter e todo o alcance que ela terá, que é um caminho que está praticamente sem volta. E considerando o sistema brasileiro que a gente tem hoje em dia, eu queria muito saber, na sua opinião, se você acha que a gente está preparado para lidar não só com a implementação, mas com todos os riscos que os casos que a AI está trazendo para a gente surgirão. Esse caso do New York Times com o OpenAI, tem sido um caso que, poxa, eu tenho visto grandiosos juristas brasileiros estudarem ele e ficar assim, nossa, é um caso que você tem embate com a filosofia jurídica, você tem embate com a situação prática, e que se você tentar colocar uma regra para esse caso específico, para abranger todos os casos, é muito difícil. Então, É, é uma conversa muito difícil de se ter com a análise jurídica que a gente tem hoje em dia. sim. Não, eu acho que esse é um ótimo tema, assim, porque, primeiro, preparado a gente nunca está para as novas tecnologias e para as novas maneiras de fazer alguma atividade. Pensa no Uber, por exemplo, quando o Uber lá foi lançado. Cara, era um. Até hoje ainda é um debate. Em vários países ele pode entrar, alguns países ele não pode entrar. Os taxistas eram muito mais revoltados com o Uber do que hoje em dia. Então, assim, e essa revolução da IA generativa é a mesma coisa. A gente não está preparado, nem os países estão preparados, mas é o que eu digo, a tecnologia é assim. As tecnologias que fazem essa disrupção, que não são só uma soma, uma melhoria, que elas realmente mudam a maneira da gente fazer alguma coisa, a gente não está preparado e tem que ir se preparando. E não é uma coisa necessariamente ruim, porque se a gente pensar no direito, não está preparado, então vai precisar de advogados estudando o tema e propondo soluções e tal. E nunca é uma regra. Eu moro aqui na Europa e a gente teve a primeira lei da inteligência artificial a europeia, ou pelo menos uma das maiores abrangentes. E sempre tem os dois lados. Ela protege as pessoas, mas você vê muito líder de startup pensando em migrar para um país que tenha mais liberdade. Então, assim, sempre é muito difícil a gente conseguir se proteger e proteger os riscos e tal, mas para essa tecnologia e para qualquer tecnologia, né? Então, eu acho que é a questão de foco. E eu acho que acredito que a gente está falando uma área sensacional
e acompanhar. Assim como, por exemplo, a gente nunca teve preparado para utilizar Bitcoin e tal, e você vê o que é legal Bitcoin e o que tem de gente fazendo falcatrua com Bitcoin. Então, assim, eu acho que a IA em relação ao Bitcoin é muito mais palpável, porque você entra ali no 3.5, faz um bom prompt e já resolve. O Bitcoin é meio, você não entende bem o que é e tal. Mas só para usar alguns exemplos de tecnologias que a gente não estava preparado, elas entraram e a gente teve que dar o nosso jeito de conviver com isso, né? Sim, realmente. Eu acho que no final das contas, eu acho que a gente ainda está bem no começo, como você falou. Vai fazer um ano que se popularizou o ChatGPT e acho que cada vez mais a desenvolvedora dele está buscando meios de se adequar à necessidade das pessoas. E eu acho que é uma questão de tempo para a gente se adaptar e se familiarizar cada vez mais, tanto na questão de uso, ou seja, quanto a gente se adaptar, aprender a dar um comando correto, quanto na questão de regulamentação. Então, Sim. eu acho que esse, como eu posso dizer, é, é questão de tempo mesmo para a gente se desenvolver, se adaptar, e acredito que seja isso. Sim. Pegando esse teu ponto, Victor, eu acho que uma coisa interessante é que não é mais uma modinha. Eu acho que isso que é importante. É igual eu sou mais antigo, eu quando comecei a aprender, eu usava máquina de escrever. Vocês talvez nem saibam o que é isso, mas já ouviram falar. É, com o tempo, a gente teve que mudar para computador. Eu já gostava de computador, mas muita gente teve que se adaptar e não tinha mais, não tinha mais como não utilizar computador. Tipo, se o cara quiser usar a máquina de escrever hoje, ele vai ser muito mais improdutivo. Imagina o cara começar a escrever, aí erra no meio da página ali, perde a página inteira. Assim, não dá para pensar utilizar hoje em dia a máquina de escrever, correto? A IA generativa é a mesma coisa. Não é mais uma coisa que você vai poder decidir se você vai utilizar. Não é igual o Bitcoin que você pode ou não pode comprar. Cara, IA generativa, pelos resultados que ela já tem, você vai utilizar. Os escritórios, os departamentos jurídicos, o mundo inteiro vai utilizar. Então, assim, a gente é igual máquina de escrever quando ela veio para computador. Então, ou você pode aprender agora e começar e estar na frente, ser um diferencial no teu currículo, e você se diferenciar, ou você pode chegar e ter que aprender na correria, se o escritório que você chegar está utilizando, ou se o departamento jurídico, ou no teu dia a dia. Então, eu acho que um grande ponto não é uma modinha, é uma necessidade, e é o que eu sempre falo. Quando a OpenAI colocou a conta lá do 3.5, você faz a inscrição lá e de graça você já tem resultado, não é porque ela foi boazinha, assim, falou, cara, foi boazinha. Cara, ela está forçando todo mundo a utilizar. Porque se o Vitor utiliza e a Manuela não utiliza, o Vitor está sendo mais eficiente, está conseguindo gerar mais resultado e tal. Então, o que, que acontece? A Manuela vai ter que fazer, e a Manuela vai ter que fazer, e o Léo vai ter que fazer. Então, assim, ela foi boazinha porque ela está dando um pouco de tecnologia para a gente, mas ela está forçando todo mundo a utilizar. Então, é isso que eu acho que tem que ficar claro para a galera. É uma coisa que não tem volta. Cada vez eles vão ficando mais inteligentes. Então você fala, se você fizer um teste lá e não funcionou muito a resposta. Eu sempre falo, se não funcionou muito a resposta, é muito mais a gente que não escreveu bem do que ela que não respondeu. Mas mesmo que você escreveu um prompt legal, ela não fez bem. Cara, espera mais uns meses e ela vai estar melhor. Então, não tem volta. É mais uma coisa que a gente vai precisar aprender e vai ter que incorporar no dia a dia. Sim. E eu acho que nesse contexto também, é uma coisa que eu pelo menos reparo, que eu peguei o comecinho do ChatGPT bem quando ele lançou, eu não cheguei a acessar ainda a versão 4.0. Mas a sensação que eu tenho é que há um pouquinho de obsolência programada para a gente conseguir pegar o 4.0. A gente tem que gastar nosso dinheirinho no 4.0 para ter melhores resultados. Porque às vezes alguns comandos que a gente dava anteriormente hoje não funcionam mais. Não sei se. Até porque no final das contas a gente vive numa sociedade capitalista que, querendo ou não, tem que angariar seus lucros e, de certo modo, nesse contexto não tem nada de errado. Mas no final das contas, eu vejo, conversando com meus colegas, que já é uma realidade mesmo. Pelo menos na minha faculdade, 90% das pessoas que eu converso, que eu troco ideia, já utilizaram a inteligência artificial, o ChatGPT principalmente, para N coisas. Desde para fazer um trabalho inteiro,
ou para eventualmente corrigir determinados erros, servir como um revisor, ou às vezes ele estava escrevendo algum parágrafo para alguma petição e ele estava travado em algumas coisas, em alguns termos, e falava, pô, tô travado nesse ponto, complete esse parágrafo levando em consideração tal coisa. Então, assim, realmente, estamos vivendo isso e acho interessante de verdade a gente se adaptar cada vez mais. Com certeza. É bem interessante. O que você narrou é o dia a dia, realmente. Assim, o 3.5 aqui que eu falei, ele é gratuito, então ele tem mais, é mais limitado. Você não consegue gerar imagem, você, por exemplo, não consegue colocar um documento inteiro. Mas isso é igual ao iPhone, por exemplo. Quem tem iPhone sabe que depois de um tempo ele vai começando a ficar mais simplesinho, mas fala, pô, o que está acontecendo? Já lançaram alguns ali. A gente infere, não, eu pelo menos não tenho informações assim, mas parece que toda tecnologia, com o tempo, o cara vai forçando ali para que você vá comprar uma nova, uma melhor, e assim vai, né? Perfeito. Nossa, agora eu vou voltar um ponto antes de fazer a minha pergunta, mas pensando nessa questão de prompt mais voltada para a vida universitária mesmo. Eu tenho muitos amigos, e foi assim que eu aprendi a melhorar as minhas perguntas para AI. Eu tenho muitos amigos que estudam para as provas a partir de AI. Então, eles mandam o resumo da matéria que eles têm, as anotações no caderno que a gente tem, passa para o computador, digitaliza, e passa e fala, olha, a partir desse resumo, gere não sei quantas questões para mim, principalmente sobre essa temática aqui, que é a que eu tenho mais dificuldade. Ele gera, a gente estuda para escrita de artigo, por exemplo, que você tem que ter uma metodologia muito específica. Por conta dessa metodologia específica, é muito fácil você pegar uma AI e ela te auxiliar naquele ponto que um orientador não consegue, que é aquele ponto mais caminho lento de algumas questões. Nossa, essa metodologia é melhor para essa pesquisa que eu quero. É muito interessante a gente ver a AI na vida universitária como um todo. Todos os meus amigos usam. Eu vejo professores que tentam evitar, mas por medo de que esse uso seja, como você falou, né, um risco para o nosso aprendizado. Mas quando a gente usa de maneira inteligente, faz um diferencial muito grande. Sobre essa questão da gratuidade que a gente tem e que hoje ele já virou a versão paga já há um tempo, eu fico pensando muito na questão do metaverso, né? Que quando surgiu o metaverso, o debate do metaverso, nossa, estava todo mundo pensando em como migrar para o metaverso, como implementar o metaverso dentro da faculdade, como implementar o metaverso dentro da área específica que a gente gosta. E depois de um tempo eu vi esses debates meio que caírem num desuso. Eu vejo muito pela questão da acessibilidade do óculos para acessar o metaverso. Não é todo mundo que vai ter essa condição de acessar o metaverso, e por conta disso eu vi uma queda no desuso muito grande. Você acha que com essas versões pagas que agora estão surgindo e com essas criações muito específicas para um grupo, vai ter uma queda no uso da AI? Tá, bom ponto. Só para voltar nesse ponto que você falou, que é bem interessante isso de estudar, quem não utilizou ainda, pede para ele te responder uma pergunta e depois que ele te responder, fala para ele explicar o raciocínio. Ele consegue te explicar o porquê ele pensou. E claro que, de novo, não é uma memória, mas você consegue, hoje em dia, inclusive, aquilo que eu falei, dei o exemplo lá de perguntas para audiência, alguma coisa assim, eu peço para ele gerar as perguntas e explicar por que ele está. Ou, às vezes, ele escreve três, quatro perguntas, me explica a pergunta três, por que você pensou. Então, assim, você vai meio que quase conversando e ele vai te explicando. Então, esse aprendizado, quando você realmente coloca contexto e tal, assim, é sensacional porque é personalizado, né? A Manuela pode estar olhando um pedaço de um texto, o Vitor, ou seja, é muito difícil que um professor consiga fazer tão personalizado assim, né? Então, isso é bem interessante. Em relação ao metaverso, eu até já estudei essa tecnologia também sobre bastante tempo, quando estava bastante no auge, mas eu acho que são dois pontos que não se compara. Primeiro que metaverso, você não é obrigado, assim, você pode entrar e pode não entrar, não tem assim uma necessidade, né, de entrar, então, de usar a tecnologia como a gente estava falando, e você não tem necessariamente um benefício, porque, claro, você vai poder estar lá no mundo imersivo, mas você já fala com o Vitor, já fala com as pessoas, se você colocar as câmeras, a gente está aqui conversando, então tem um substituto, digamos assim. E para fazer um metaverso muito bom, eu já entrei em vários mundos de metaverso, você precisaria de muita computação, porque senão os gráficos não ficam tão bons, assim, para ter uma imersão muito forte.
teria que comprar um óculos caríssimo. Então, é meio difícil essa tecnologia, apesar de ser bem interessante. Já o ChatGPT ou AI generativa, não. É aquilo que ele falou, tá de graça, já te gera resultados se você souber fazer. E o que eu vejo hoje muito é que a gente ainda está começando a entender, porque às vezes, cara, é o que você falou, dá para estudar, dá para resumir, mas pouca gente sabe que dá para fazer pergunta para a audiência, que dá para fazer uma contestação, que dá para fazer. Então, assim, agora que as pessoas estão começando a entender. Então, o que eu vejo é cada vez mais uma crescente, né? E cada vez mais você pode colocar muito documento. Antigamente você podia colocar pouco documento, só um pedacinho do texto. Hoje em dia você já pode colocar 300, 400 páginas e ele vai entender. E daqui a pouco você vai colocar livros e livros lá dentro. Dizem que já estão fazendo um estudo que daqui a pouco você vai colocar a tua vida inteira lá dentro e você vai fazer perguntas, onde é que você deve ir, assim, é muito poderoso. E o impacto já é direto. Eu acho que esse que é o ponto, já está na tua mão, é questão de saber utilizar. Né? E eu acho que é uma questão também de necessidade. Acho que às vezes a gente vai se adequando a aquela demanda na nossa vida. Então, assim, acho que o ChatGPT ele está bem mais próximo das pessoas, do dia a dia das pessoas, do que, por exemplo, o metaverso. Às vezes você quer fazer uma receita de bolo, você não sabe como fazer uma receita de bolo, você pede para ele gerar uma receita de bolo e tá ali. Não se aplica não só na questão Ah, profissional da coisa, mas eu acho que até a questão do dia a dia, ele está muito mais palpável. Não só monetariamente, mas eu acho que até de vez em quando eu tô sem nada para fazer, tô no tédio e começa a bater papo. Então, assim, é uma questão mais palpável da coisa. Então, acho que em relação a isso, tem esse ponto também. sim, total. E a questão da mais ambiental da coisa? Eu vejo muitas notícias sobre, nossa, como para treinar o ChatGPT precisou de não sei quantos milhões de litros d'água e toda a questão elétrica que pode que usa uma eletricidade o suficiente para ser um país de não sei quantos habitantes. Eu acho isso muito estranho porque quando a gente olha da visão jurídica é algo muito abstrato para a gente pensar que carrega todo esse consumo ambiental. Você, como é que como é que é essa visão para quem está dentro da tecnologia? É algo que vai Ah, melhorar com o tempo? É algo que ainda não tem nem previsão para melhorar esse consumo? boa. O que acontece? E aí a generativa ela começou assim num paper, num estudo em 2017, que até a Google que lançou, e disse, a gente inventou uma maneira de fazer IA generativa e tal, e aí até o pessoal da OpenAI leu esse paper e montou, e até hoje em dia é engraçado como são essas coisas, que não adianta você ter a ideia, mas você tem que implementar, né? Que hoje, como a gente está conversando, o Google está atrás e a OpenAI que leu o paper lá, implementou e está na frente. Mas essa maneira de fazer, você precisa gastar muito recurso, porque é aquilo que eu falei, ele lê a informação toda da internet e começa a fazer essa correlação. Então, você gastam meses treinando ali em data centers, ou seja, em grandes centros de dados. E toda vez que você faz uma pergunta, aquilo que eu falei, ele meio que percorre o cérebro todo em busca dessa pergunta, dessa resposta, o que está perto dessa pergunta. Então, ele gasta muita energia realmente. Então, qual que é o ponto? Para ter o resultado hoje, que é sensacional, ele realmente gasta muita energia. Só que isso, como qualquer tecnologia, ela vai melhorando. Então, o pessoal já está buscando novas formas de fazer. E também, se a gente usa um bom prompt, um bom comando, para alguma coisa que faça sentido, o resultado que você tem é, às vezes, muito maior do que o custo que você teve, mesmo o custo sendo grande. E, claro, estou generalizando um ponto. Então, de novo, acho que são dois pontos. Um, a tecnologia sempre vai melhorar e vai gastar menos, vai ser melhor e tal. É só você olhar os computadores antigos, eram uns trambolhos. Hoje em dia você tem. Teu celular é 500 mil vezes melhor que os computadores antigos. Então, a tecnologia vai aumentando e muito resultado, né? Hoje em dia já tem estudos, o pessoal usa o ChatGPT para pensar novos remédios, ou seja, para grandes descobertas que têm impacto enorme na sociedade. Então, vale a pena ter esse custo, né? Bom,
Já para mandar para a nossa última pergunta, e já falando, poxa, esse episódio está sensacional. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada aí, Vitor, pelo tempinho. E mandando para a nossa última pergunta, quais conselhos que você daria para preparar os advogados e os bacharéis em direito para lidar com os desafios dentro da implementação da AI e para compreender essa automatização de pequenas tarefas e grandes tarefas no mundo jurídico? Como você falou, a gente tem essa noção de que o ChatGPT e o Gemini, entre outras inteligências artificiais, conseguem ajudar a gente no resumo, conseguem ajudar a gente em algo um pouquinho mais distante do conteúdo jurídico. Mas quando chega no conteúdo jurídico, acaba sempre andando nos passos lentos de, Sim, será que isso daqui dá para fazer? Enfim, se tiver algum conselho para a gente vai sim. ficar feliz da vida. Acho que o primeiro ponto é voltar àquela coisa. Isso é um fato, a IA generativa, ChatGPT, não é uma modinha, a gente precisa entrar, eu acho que esse é o primeiro ponto, e assim, não estou falando porque é que eu gosto, que eu estudo isso, é só olhar as tecnologias e essa tem um impacto, a gente vai precisar se adaptar, de novo, igual máquina de escrever e computador, não tem como não usar. A segunda coisa é não lutar contra. Eu vejo muito, quando, sobretudo no passado ali, a primeira coisa que os advogados queriam fazer é fazer uma petição e queria ver que se a petição era melhor do ChatGPT ou se era do advogado. Se não era boa, já não paravam de usar. Cara, o negócio não é contra. A gente tem que entender que a IA generativa é um assistente que pode te ajudar a trabalhar junto com você. Então, eu acho que tem esse espírito e não tentar competir ali, né? E no dia a dia, para você utilizar, eu acho que é muito daquilo que a gente comentou. Você falou, cara, eu uso para estudo. E aí eu coloco algumas informações lá e peço para fazer pergunta. A gente acho que tem que começar a fazer essas conexões. Cara, se eu coloco um texto e ele faço perguntas e a gente vai trocando ideia, e se eu botar os fatos de um tema e pedir para ele fazer perguntas para a audiência, será que ele vai fazer? Aí você vai ajustando. Então é muito tentativa e erro. Tem várias pessoas que criam conteúdo, eu crio conteúdo também, acho que é uma boa você buscar ali quem está mapeando, quem está utilizando. É, mas eu diria, todas as tarefas da prática jurídica você consegue que ela te ajude em algum ponto. Isso eu tenho certeza. E, de novo, a gente já testou a qualidade das respostas e é bem parecido com o dia a dia, e pelo menos ela pode te ajudar e trazer ideias. Porque acho que até o Vitor comentou, às vezes eu estou com um papel em branco ali para criar, estou sem ideia. Cara, ela já vai te criar, já vai te dar uma ideia. Se você usar 50% do que ela colocou, já é metade do tempo que você ia gastar, que você já não vai gastar. Então, assim, algum impacto positivo em qualquer tarefa você vai ter, né? Então, é a questão de ir aprendendo, saindo da caixa, explorando, procurando material e é um fato que ela consegue ter um impacto bem legal. Isso aí, acho que nessa questão não tem mais a opção de você lutar contra. Então, acho que como tudo na vida, você tem que tirar o lado bom daquilo. Óbvio que vão ter, estamos caminhando ainda. Mas eu acredito que já dá para a gente conseguir se adequar, se profissionalizar e se desenvolver cada vez mais, estando ao lado, não atrás, não à frente. Acho que não vai substituir ninguém, mas eu acho que a partir do momento que você dá as costas ou se acha superior a isso, acho que você já está um pouquinho em desvantagem em relação aos demais que estão aprendendo a usá-la como um assistente ou até como um companheiro de trabalho ali, às vezes pode ser que seja. Então, assim, acho que esse seu pensamento vai de encontro ao meu também. Acho que é basicamente isso. Legal. Poxa, muito obrigada aí, gente, pela participação. Que entrevista incrível. Eu acho que você trouxe temas que a gente, como estudante, tem muito a pensar e como futuros advogados também, muito mais ainda. É uma preparação muito necessária e uma preparação que depende muito da pessoa em si, né? A gente não tem isso muito dentro da faculdade, e quando a gente vai olhando para o dia a dia jurídico, já está sendo implementado. Então, é uma corrida contra o tempo para se adequar direitinho a esses caminhos que a gente está tendo agora. E para a última pergunta, e essa pergunta ela tem em todas as entrevistas, um livro para recomendar para os nossos ouvintes. Não precisa ser relacionado com o tema, pode ser apenas um livro, um documentário, algo que você goste, mas a gente gosta de ter um pouquinho de cultura para os ouvintes também. Eu sou bem eclético em livros, eu gosto de livros e
textos e filmes. Um livro que eu estou vendo agora é a biografia do Elon Musk, e eu falo que está até aqui atrás. E Elon Musk é um cara controverso. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas o que eu digo é que, independente se você gosta ou não gosta, é inegável que ele vai deixar um legado para a humanidade. Ele está fazendo coisas que muita gente achava que não tinha como fazer. E eu acho que, na verdade, se você começar a estudar os grandes caras da humanidade, vários deles eram controversos. É que a gente não estava vivendo junto com o cara. Vai pensar Einstein, vai pensar Da Vinci, vai pensar. Talvez o cara ali no dia a dia não era um cara tão fácil, não. Então, eu acho que a gente também não pode endeusar as pessoas do passado, entender. Então, e ele tem uma carga, tem uma bagagem ali, tem as coisas que ele passou e tal. Então, eu acho bem interessante isso, porque eu acho que ele é um cara que está, como eu falei, ele tem os erros dele, muito doido para um monte de coisa, faz algumas coisas que quase ninguém concorda e tal, mas, de novo, ele está fazendo algumas coisas que vai deixar um legado legal e acho bem interessante estudar. E eu acho isso, a gente é um dos caras que, com certeza, daqui 100 anos, 200 anos, os caras vão estar estudando como estudaram o Einstein, e a gente viveu com esse cara. A gente não se encontra, mas a gente está vendo, está ali no X, ali. Assim, é muito legal ver assim essas pessoas diferentes. Então, e eu gosto bastante de biografia, então eu diria a biografia dele é bem legal. Poxa, sensacional. Nunca. Eu já tinha visto, mas nunca tinha colocado ainda na minha lista de leitura, mas depois dessa, com toda certeza vai estar. Ia pedir também para o Vitor, como co-host também, por favor, recomende um livro para a galera. Perfeito, mas antes eu queria dizer que eu sou um apoiador da luta de boxe entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Eles estão para passar isso daí. Eu confesso que vou fazer minha fezinha se isso acontecer. Mas brincadeiras à parte, eu queria recomendar o Quality Land, do escritor alemão Mark Wakeling. Ele basicamente fala sobre uma sociedade do futuro, onde as máquinas literalmente substituíram os seres humanos em diversos pontos. Narra a história do protagonista, que o nome dele é Peter Desempregado. E basicamente é o seguinte: as máquinas ela sabe melhor do que você mesmo quando você precisa trabalhar, quando você precisa parar para tomar uma cervejinha, quando você precisa se apaixonar, quando você precisa dar um tempo. Então, assim, narra a história do cara que ele é Peter Desempregado, ou seja, tem, por exemplo, pode ser que tenha o Léo empresário, pode ser que tenha o Vitor caminhoneiro. Então, assim, com base na sua vocação, seu título é seu sobrenome. Então, sua profissão é seu sobrenome. E é divertido, é gostoso a forma que o autor ele traz essa história. Então, assim, eu pelo menos li, é um livro um pouquinho extenso, mas eu li em uma semana porque me debrucei. Então, assim, fica essa recomendação. Excelente. Perfeito, gente. E aí, para caminhar também para o final, queria dar um agradecimento para nossas parcerias, para o The Hub, para o Pact, para os advogados gestores, todos eles sensacional, estão sempre ajudando muito. Tem muitos episódios nossos que foram, graças a eles, mediados. Então, dá esse agradecimento à parceria. Para terminar, ia perguntar, Léo, se você tem algum comentáriozinho a fazer, alguma mensagem para deixar para os ouvintes. Algum brinde? Ah, boa. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, eu estou no LinkedIn, Leonardo Toco, Léo Toco, e no Instagram é jurídico.ágil, jurídico ágil, eu falo bastante desses temas. E lá tem vários links tem algumas aulas abertas sobre gestão ágil, sobre inteligência artificial, tenho vários podcasts que eu participo, é, tem vários robôs ali que você pode fazer uns robôs dentro tem de busca de jurisprudência, de resumo de contratos, então tem vários robôs interessantes que você consegue fazer ali com a OpenAI, e também tem os meus cursos, e aí como brinde para vocês e pessoal que está ouvindo a gente, e para ajudar aí no estudo, eu acredito muito, eu vou deixar um cupom, lá tem os links dos cursos para quem se interessar, e quem quiser, entra lá na página de inscrição, vai ter um lugar de cupom, você coloca a palavra LHN20, e aí vai ter 20% de desconto nos cursos que tiverem lá e tal. Mas, de novo, busquem se atualizar. Essa quem hoje, talvez daqui a uns anos, vai ser normal, vai ser tipo matéria da faculdade obrigatória.
mas hoje é diferencial. Hoje, se você chegar no escritório, no departamento jurídico e falar, pô, sei chat GPT, sei inteligência artificial generativa, já consigo fazer os comandos e tal, hoje já é diferencial, então aproveita que vai ser diferencial e já começa a utilizar de uma forma estruturada e é um mundo muito, muito bom. E aí, para deixar um pensamento, eu acho que o Vitor, essa ideia do Vitor foi bem legal falar desse livro, porque a gente fala muito sobre utopia e distopia, ou seja, pensar tudo que vai acontecer no futuro, e a gente ouve falar muito das próximas gerações, de geração Z, o que vai acontecer, como é que vai entrar no trabalho, no mercado de trabalho e tal. E a maneira que eu vejo, eu acho que a tecnologia está mudando e a humanidade está mudando. Então, todas as gerações elas são diferentes e a gente quer analisar ela com base em outras gerações, mas a gente tem que analisar em base do contexto. Eu acho que eu vejo muito que a geração Z se encaixa muito com o contexto de tecnologia que a gente está entrando, de ser muito mais impaciente, de querer as coisas mais diretas, porque o ChatGPT, ele já, por exemplo, consegue fazer isso mais rápido. Então, eu acho que a gente entender esse contexto, e é super legal a comunicação com vocês. Sempre que quiserem, me convidem a trocar essa ideia. E tem várias outras possibilidades aí para a gente trocar ideia. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigada. Prazer é, Por acho que favor. prazer é todo nosso, é uma honra, deu para aprender bastante. É basicamente isso. Muito obrigada aí. Agradeço também em nome do Pedro de ter agilizado esse episódio. O bichinho não pode estar aqui hoje, mas com toda certeza vai estar escutando e vai estar fazendo os comentários depois. A gente vai deixar o link das redes sociais que você comentou no comentário desse episódio, assim todo mundo consegue acessar com mais facilidade. E a gente agradece muito aos ouvintes de hoje e até a próxima.